Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Já somos mais de 211 mil pessoas inscritas. Você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de mandar seus comentários com as suas impressões sobre o nosso portal. Suas críticas aqui são muito bem-vindas. O joinha é fundamental também e compartilhar o nosso vídeo é muito importante também para que outras pessoas venham aqui conhecer os nossos papos e as nossas reflexões. E hoje temos temas muito interessantes, que não são temas que a mídia tem dado uma grande relevância, mas para nós aqui que estamos preocupados em entender o que está acontecendo no Brasil e coisas que estão acontecendo fora que têm impacto conosco, as notícias aqui são muito importantes e a gente vai cuidar delas. Muitas pessoas têm feito sugestão para eu abordar a contratação do Sérgio Moro por um grande escritório de consultoria, enfim. Ele já publicou que não vai ajuizar a ação, não vai atuar como advogado, mas vai ser um consultor. Ele está querendo se desmoralizar, mas ele vai conseguir se desmoralizar mais ainda. Se desmoralizar no sentido de não querer mostrar que é aquele Sérgio Moro, que agora é um outro Sérgio Moro, com outro tipo de perfil, outro tipo de trabalho. Bom, ele precisa trabalhar, é óbvio, né? Perdeu a magistratura, muita gente acreditava que ele não iria fazer essa estupidez de ter condenado uma das pessoas que estava disputando as eleições, no caso o ex-presidente Lula, e aceitar um cargo no governo ao qual ele ajudou de uma forma direta a conquistar as eleições, né? Mas ele fez isso mostrando então a sua face desmoralizadora, e isso agora vai se acentuando mais ainda. Então não há muito o que comentar, ele é um sujeito que está no jogo político, mas ele ainda não tem partido, a gente vai ter que aguardar mais alguns movimentos para ver o que vai acontecer com essa criatura que está sendo colocada como soldado de reserva. Quando o bolsonarismo, de fato, ele ruir, porque é o que está acontecendo, a cada instante, só não percebe que ele está ruindo, as pessoas estão presas ainda nesse obscurantismo, nesse gueto, nesse mundo repleto de conspirações, às quais o presidente da República está metido também, ele acredita e causa, por conta disso, grandes problemas para o Brasil. Então vamos começar de fora para dentro, porque tem um assunto hoje muito importante aqui. Bom, o presidente da República, o nosso, ele fez uma declaração absolutamente inoportuna, infeliz, antidiplomática no domingo, quando ele afirmou que tinha fontes que dizia que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas. Gente, isso passou despercebido para nós aqui, de uma maneira geral, porque o presidente ele fala tantas aberrações, mas são tantas, que quando ele fala mais uma importante, as pessoas não dão a devida atenção. Mas fora do Brasil, isso está sendo percebido de uma maneira muito diferenciada. Tem um canal aqui mexicano de geopolítica, são dois jornalistas muito interessantes, são muito irreverentes, e eles chamaram atenção porque eles falaram assim, olha, o presidente brasileiro não está reconhecendo o Biden por conta de fraudes que o presidente brasileiro diz ter conhecimento, ter fontes que afirmam. Então, o que vai acontecer? Ele está deslegitimando. Ele quer dizer que o Brasil não vai reconhecer um presidente porque esse presidente ele é fruto de uma fraude? Então, observem aqui, eu acho que, mesmo para as pessoas que não dominam o espanhol, vai dar para acompanhar o que eles vão dizer, que foi mais ou menos isso que eu acabei de dizer para vocês. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha denunciado que no ha felicitado a Joe Biden porque ganó producto del fraude. ¡Wow! La verdad es que se está pasando ahora sí el presidente brasileño con este tema. Ya le empieza a decir Bolsonaro fraudulento, el presidente de los Estados Unidos. Bom, tá dando para pegar, né, gente? A fraude aí foi muito claro, né? Dizer ele e mostrando a surpresa dele com relação a esse aspecto aí. Vamos seguir. El presidente más o menos reconocido. El ganador virtual todavía, mientras Trump no le da la vuelta, pues sigue siendo el vencedor. Y ahora con una franco choque, ¿no? Jair Bolsonaro dice que ganó por fraude electoral. ¡Wow! Es una acusación que realmente nunca había escuchado de ningún presidente, ni siquiera de los enemigos de Estados Unidos, señaló. Então ele falou, olha, é uma declaração que a gente nunca viu na história, nem dos inimigos que estão lá dentro nos Estados Unidos no meio dessa questão toda, né? Aqui no Brasil,
as pessoas que seguem o Bolsonaro e que estão ficando cada vez mais sendo colocadas no gueto da história, no gueto da política, essas pessoas continuam a fazer barulho nas redes. Aliás, o governo federal contratou um serviço para monitorar canais como o nosso aqui. São 81 canais que estão sendo monitorados para que se tenha uma leitura dos perfis, enfim. Isso vai dar muita discussão, porque não me parece muito democrático o governo ficar tentando monitorar, seja por qual ferramenta for, o comportamento das pessoas que opinam nas redes, né? Vou esperar surgir mais alguns acontecimentos em relação a esse fato para a gente poder comentar com maior profundidade. Então, esse episódio envolvendo Bolsonaro e criticando a forma pela qual Biden está sendo eleito ou foi eleito nos Estados Unidos vai criar uma situação do Brasil de absoluta esquizofrenia, porque o Brasil não reconhece, por exemplo, Nicolás Maduro na Venezuela porque questiona a legitimidade do pleito eleitoral de lá. E vai fazer a mesma coisa com o Joe Biden. Gente, ontem o presidente brasileiro foi compelido, né, a conversar com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes é um gentleman, né, uma pessoa que tem educação, enfim, relevou todas as ofensas que a família Bolsonaro fez a ele, ao povo argentino e ao filho do Alberto Fernandes, que tem como fonte de renda entre as suas atividades o exercício da atividade drag queen. Faz isso artisticamente, isso é uma coisa que também não interessa pra gente, mas ele sofreu agressões por conta de ter um filho nessas circunstâncias. E mais, né, as maluquices, as mentiras que Bolsonaro tem falado, enfim. Mas ele disse que é momento de esquecer todas as rusgas do passado, porque enquanto estadistas, os dois têm que estarem preocupados com o futuro do Mercosul, o futuro das suas nações, a erradicação da Covid, da pandemia, enfim. Talvez o presidente brasileiro tenha aprendido alguma coisa ali, né? Será? Sendo ladeado ali pelo Ernesto Araújo, é pouco provável que alguma coisa positiva tenha entrado na cabeça do presidente, que muita gente, inclusive, escreveu para cá, que depois da revelação que nós fizemos que algumas instituições importantes do planeta estão dizendo que a cloroquina cria problemas psiquiátricos, muita gente associou diretamente o comportamento do presidente com o uso exagerado da cloroquina. Bom, mas aqui no Brasil tem uma situação, gente, que eu quero trazer para vocês, que é de extrema preocupação, que é o comportamento de alguns religiosos que criaram igrejas, empresas, e exercem uma atividade político-partidária descarada. A lei eleitoral proíbe que os religiosos utilizem do seu espaço para fazerem pregação política. A criatura que eu estou mostrando para vocês aqui já não é uma criatura que tenha algum tipo de respeito à ética, à moral ou à verdade histórica, né? Usa da mentira para engabelar politicamente os seus seguidores nas suas igrejas. Mas a gente tem a obrigação aqui de fazer esse tipo de contestação desse tipo de personagem, de chamar atenção para os partidos atingidos por esse tipo de comportamento, para verificar se nós não estamos diante de crimes eleitorais ou de infrações eleitorais que, no mínimo, acarretariam algum tipo de multa, né? Aqui no Rio de Janeiro, essa mistura de política com religião sofreu um chute violento no popozão, né, do Crivella, com as eleições agora de 2020 para a prefeitura, né? O povo carioca rejeitou esse tipo de promiscuidade, mas as criaturas elas continuam a fazer política para os seus fiéis de uma maneira muito desonesta, para dizer o mínimo. Eu vou colocar para vocês aqui, porque esse vídeo aqui atingiu especificamente o pessoal lá de Porto Alegre nas eleições, o que o pastor Malafaia fez em relação a essa eleição lá em Porto Alegre. Uma eleição que, com esse tipo de comportamento, pode ter sido decidida com fake news, né? Vamos lá. O abençoado do Brasil, preste bastante atenção. Por que um verdadeiro cristão não vota Emanuela Dávila, do PCdoB, e Boulos, do PSOL, por uma questão apenas pessoal de não gostar? Não. Pelo fundamento ideológico deles. Tanto o PCdoB como o PSOL são partidos da esquerda radical sustentados pelo marxismo cultural. Vai ver o que o marxismo prega.
Eles são contra a família, dizem que... Gente, então quer dizer, o Boulos e a Manuela Dávila e o marxismo são contra a família. Eles querem o quê? Que as pessoas não se casem, não transem, não vivam junto. É isso? Então, quer dizer, o tipo de mentira deslavada, inclusive uma mentira sem lógica, uma mentira que não é possível sequer de ser imaginada, né? Mas muita gente acaba acreditando. Vamos pegar só o trechinho final aqui. Que é o último reduto de autoridade e opressão sobre as pessoas. Eles são a favor do controle da educação pelo Estado. E outra, você nunca viu esses partidos, nem essa gente, fazer uma crítica a esse lixo moral dessas cartilhas que querem deturpar nossas crianças nas escolas. Ou seja, ele está levantando, ele não citou a expressão, mas é a cartilha do kit gay, que não existe. Então, como é que alguém vai fazer uma crítica àquilo que não existe, que é fruto da cabeça de marginais, de bandidos na política? Então, talvez essa criatura que não esteja sendo admoestada pela justiça porque ninguém fez a provocação. Eu vou tentar, inclusive, mandar esses vídeos aqui para as pessoas que eu tenho contato, tanto no PCdoB, PSB, PT, para ver se, enfim, é possível fazer alguma coisa, né, para que a liberdade de expressão não seja utilizada de uma maneira criminosa, de uma maneira para fins eleitorais, de uma forma desonesta, né? Não basta só os fiéis do Malafaia abandonarem a criatura, não. É necessário que reparos jurídicos sejam feitos com relação a esse tipo de comportamento. E aqui no Rio de Janeiro, a mesma toada, né? Para o município de São Gonçalo, o segundo turno estava sendo disputado entre um candidato do PT que perdeu por uma fração muito pequena de votos. Então esse tipo de comportamento pode ter decidido as eleições lá em São Gonçalo. Vamos acompanhar o que ele falou e para quem ele falou. Vamos lá. Você não vota? Os esquerdopatas vão lá votar. Você fica em casa, depois não adianta orar. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos em Cristo. Nós não podemos negociar princípios. Esses caras são marxistas e são contra o cristianismo. Eu sei o que eu estou falando. Vamos dizer não ao PT. Capitão Nelson 70. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Capitão Nelson 70. E o Capitão Nelson 70 ganhou as eleições em São Gonçalo. E aqui o jornal está dizendo para a gente quem é o vencedor lá em São Gonçalo. Vamos ver se dá para pegar aqui. Não quero acusar, mas são fatos, né? O prefeito eleito foi citado na CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro. Enfim, a questão ainda que está sob júdice, muitas informações ainda vão ser coletadas, mas o pastor, o homem de Deus, ele inventou uma série de mentiras em relação ao candidato de São Gonçalo, que é do PT, para orientar seus fiéis para votarem no capitão aqui, Capitão Nelson, né? Tinha até um seriado, tinha Almirante Nelson, né? Agora o Capitão Nelson aqui. E aí, gente, quando a gente vê o comportamento do Malafaia na política, vou colocar aqui para baixo, vocês vão vendo que se tem uma coisa que ele não tem, é princípios, né? Aqui uma foto dele com o Eduardo Paes, uma foto dele aqui com o presidiário, né? Com o Cunha, a foto aqui com o Pezão, que também foi preso, enfim. Acho que está dando para pegar, né? Ele aqui, o Marcelo Crivella, enfim, a situação que todo mundo já conhece, né? A união aqui das igrejas. E aqui a foto muito sui generis, né? Ele, o bispo Everaldo, que está preso, e o Cunha, que está preso também, o Malafaia no centro. Aqui ele no centro, ladeado pelo impoluto Flávio Bolsonaro e pelo presidente da República. E aqui até com Lindbergh Faria. Se ele mete tanto pau na esquerda, o que ele estava fazendo com Lindbergh Faria aqui? Quando Lindbergh era senador da República, né? É o tipo de coerência, né, que essa gente tem aqui, ele e o Roberto Jefferson, vocês vão vendo aqui as conexões, né? Ele aqui de terno amarelo do lado do ex-presidente Lula, né? Aí ele não achava ruim, ele estava do lado aí, ali atrás o Magno Malta, a ex-esposa do presidente Lula, e aqui as propagandas eleitorais descaradas aqui que a gente vai vendo do Malafaia aqui para vários candidatos. Assim, tá cheio de propaganda dele aqui. Muitos religiosos tentaram fazer uso da fé nessa eleição aqui. Quebraram a cara,
não foram muito longe. Parece que parcela dos fiéis estão acordando para situações que esses falsos profetas, esses falsos doutrinadores preconizam para os seus fiéis. E aqui uma das cenas mais insólitas, né? Você que ficou até o final do nosso vídeo, você vai degustar essa cena aqui que muita gente não conhece. É o Malafaia falando aqui de Bolsonaro. Vejam se não é um discurso repleto de atos falhos, né? Chamando o Bolsonaro basicamente de coisa ruim, de coisa imprestável, alguma coisa assim, né? Vamos conferir aqui para terminar, vamos lá. Coisa Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então, estenda a mão sobre ele. Gente, precisa comentar mais alguma coisa? Reveja, eu vou colocar esse vídeo na descrição para vocês, enfim. Vou tentar aqui contato com meus amigos dos partidos, né? Para que coloque esse tipo de discussão aí em pauta, né? Até que ponto a religião ainda vai continuar a ser utilizada como biombo para mentiras, para influência eleitoral e para crimes eleitorais e para a implementação contínua de comportamentos salafráricos, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seus comentários e até o nosso próximo vídeo. Tchau!